Um assunto de grande relevância essa semana, a intoxicação por metanol. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para um projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. O requerimento acelera a tramitação da proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Casa. A rotina do motoboy Wesley Neves Pereira, de 31 anos, passou a acontecer no leito da unidade de tratamento intensivo de um hospital depois que ele ingeriu bebida alcoólica adulterada com metanol. Ele começou a questionar com muita dor de cabeça e aguardamos para que isso passasse, mas ele começou a sentir muito enjoo e ele vomitou a primeira vez. E na segunda vez, quando ele foi vomitar, ele desmaiou e não voltou. E foi questão de segundos, ele já começou a ficar meio roxeado a mão. E a gente chegou no hospital, já o médico diagnosticou que ele já estava em coma. E depois fizeram um exame de sangue, descobriram que a acidez do sangue dele estava muito alta, que ele estava intoxicado. Então aguardamos e o caso dele evoluiu para um estado gravíssimo. Um rim dele parou de funcionar, ele teve uma pneumonia muito grave e depois ele ficou certo tempo em coma. Os médicos diminuíram a sedação para ver se ele iria voltar do coma. Quando ele voltou, ele sofreu um AVC, no qual os médicos identificaram que o caso seria muito difícil para reverter, que a visão dele ficaria comprometida, a fala, os movimentos. O caso de Wesley está entre pelo menos 25 ocorrências, entre suspeitas e confirmadas, de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adquiridas em estabelecimentos comuns no estado de São Paulo. Até o momento, 5 mortes foram registradas no estado em decorrência dessa contaminação. Diante da gravidade da situação, o Ministério da Saúde emitiu um alerta nacional e determinou que, a partir desta semana, todos os profissionais de saúde no país notifiquem imediatamente em rede nacional qualquer caso suspeito de intoxicação por metanol. O objetivo dessa medida é reforçar a vigilância e melhorar a identificação de surtos em todo o Brasil. Segundo o ministro Alexandre Padilha, não é necessário aguardar a confirmação laboratorial para notificar. Qualquer caso suspeito já deve ser comunicado ao Centro Nacional de Informações em Vigilância em Saúde. Além disso, pessoas que tenham consumido álcool e percebido sintomas de intoxicação por metanol devem procurar imediatamente uma unidade de saúde. Essa notificação imediata é um canal direto, o que nós chamamos dos CIEVs em cada um dos estados, e o Ministério da Saúde acompanha o trabalho dos CIEVs em cada um dos estados. A gente acompanha isso diariamente, para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, que já temos uma grande parceria com as gestões municipais, com as secretarias estaduais de saúde, com as vigilâncias, mas a identificação disso em outros estados do país, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal, reforçar os profissionais de saúde que a notificação é no caso suspeito. Não precisa aguardar o fechamento do diagnóstico para você fazer essa notificação do caso suspeito. Tem qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, relatando os sinais e sintomas e que tem uma história de ingesta de bebida alcoólica, sobretudo de origem não conhecida por essa pessoa, não é uma coisa que ela comprou e abriu em casa, né? Ela viu o lacre em casa, né? Em geral num ambiente comercial, fora de casa, ou numa festa de qualquer outra pessoa, né? Num ambiente de lazer. Né? A pessoa tem essas duas, né? Esses dois comentários na história, já é um caso suspeito, já deve ser notificado independente da definição do diagnóstico. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que os casos recentes em São Paulo seguem um padrão atípico em relação a episódios anteriores. Esse tipo de intoxicação é uma intoxicação que fugia dos padrões comuns,
o que foge dos padrões comuns, porque normalmente a ingestão de metanol ocorria com relação a pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade, os hipossuficientes que se dirigiam aos postos de combustíveis e adquiriam metanol, ingeriam e ficavam intoxicadas e também muitas vezes chegavam a óbito. Houve uma mudança de padrão a partir de início e meados de setembro, quando nós verificamos que essas intoxicações passaram a ocorrer em bares e restaurantes, sobretudo na região de São Paulo, com a adulteração de bebidas que eram comumente ingeridas pelos consumidores habituais desses locais, sobretudo quando bebiam uísque, gin, vodka e outras bebidas que estavam adulteradas com metanol. A Polícia Federal já foi acionada para investigar a possível atuação de organizações criminosas na adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. Há indícios de que esse mesmo composto químico tenha sido utilizado em fraudes de combustíveis em esquemas envolvendo o crime organizado. Essa apuração deve contar com a cooperação da Anvisa, do Ministério da Justiça e de órgãos estaduais de fiscalização para rastrear a origem do metanol e impedir que novas remessas cheguem ao consumidor. Segundo especialistas, os sintomas da intoxicação por metanol costumam aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão. Se não houver tratamento rápido, podem surgir complicações graves, como danos permanentes ao nervo óptico, insuficiência renal, acidose metabólica e até a morte. A gente está falando de horas, né? Então, a possibilidade é que depois de você encerrar, né, a ingestão da bebida alcoólica, o grande sinal de alerta, a grande suspeição é que você não melhora com o passar das horas. Muito pelo contrário, você piora os seus sintomas. Tá? Então, esse é o grande diferencial, né? Quando o profissional de saúde tem que suspeitar, né? Que é a grande diferença de você chegar numa unidade básica, num pronto atendimento, né? Foi uma intoxicação só alcoólica, né? Por álcool etílico normal ou você tem metanol? É aquele paciente com sintomas muito mais graves, acelerados e que já tem um tempo da ingesta ou da finalização da ingesta e o paciente não melhora, muito pelo contrário, ele piora. Hoje, o tratamento no Brasil inclui medidas de suporte hospitalar intensivo, como hemodiálise para eliminar o metanol do organismo e o uso de medicamentos específicos que bloqueiam a ação tóxica da substância. O sucesso do tratamento depende da rapidez no diagnóstico e na intervenção médica. Se o paciente não for tratado a tempo, né, se a intoxicação por metanol não for reconhecida a tempo, o paciente pode evoluir com sequelas, né, desde cegueira até o óbito, né, que é uma situação, um desfecho clínico muito grave. Mas, na grande maioria das vezes, se tratado a tempo, né, esse paciente ele vai evoluir com náusea, com vômito, com dor abdominal intensa, com cefaleia, com tontura, pode ter crise convulsiva, né, e tem os sintomas visuais, né, que também é outro grande sinal de alerta, tá? O sintoma visual, que dificilmente, né, você tem um sintoma visual após uma ressaca comum, digamos assim. Ele tem que ser levado, né, para uma unidade hospitalar, para fazer exames, né, para dosar como que está a acidose, para fazer as correções necessárias, unidade de terapia intensiva, uso do antídoto e além, lógico, de todo o suporte, né? Às vezes é necessário fazer hemodiálise nesse paciente justamente para tirar, né, o ácido fórmico de circulação e o formaldeído e todo aquele suporte de terapia intensiva, né, para dar suporte de vida ao paciente. Graças a Deus, hoje, ele já está fala perfeitamente, dá para entender hoje. Ele se encontra lúcido, não perdeu a memória e também o rim dele já voltou rápido, menos de 4 dias já estava tudo certo.
E o que eu alerto as pessoas hoje? Que se a gente tivesse socorrido ele mais tempo, tivesse essa noção do que seria, acho que o caso dele não teria se agravado ao ponto que chegou. E que isso sirva de exemplo para outras pessoas, né? Que quando começar a sentir os sintomas, que procure a primeira unidade de saúde de pronto atendimento para que isso seja diagnosticado rápido, que não se agrave como está se agravando vários casos, porque é muito triste você ver um ente seu querido entre a vida e a morte.